Olá pessoal, estamos de volta aqui para a nossa aula de número 11 e nesta aula trataremos do assunto ambientes e também falaremos um pouco sobre textos no Revit Architecture. Ok? Bem, eu estou aqui com a planta do térreo, vou dar um zoom aqui próximo a esse banheiro e eu lembro o que disse nas primeiras aulas, que nada no Revit é colocado simplesmente sem nenhum significado, ok? Então aqui, por exemplo, nesse banheiro, costumamos medir a área do ambiente e colocar aqui o nome do ambiente e embaixo um texto com a sua área, ok? A esse conjunto no Revit chamamos de identificador de ambiente. Este identificador, como tudo no Revit, é um objeto inteligente, né? Um objeto ligado aos elementos do projeto. Isso significa que colocando este identificador de ambiente, ele estará vinculado aos limites desse ambiente. O que quer dizer que se eu mover uma parede aumentando ou diminuindo a área desse ambiente, automaticamente as informações serão modificadas. O processo de colocação de ambiente é bem simples. Aqui no menu Início, eu tenho aqui Ambiente, atalho de teclado RM. Clico no comando, simplesmente me aproximo do centro de um determinado ambiente, ele já identifica o contorno do mesmo, está lá com a linha azul. Se o contorno for esse mesmo, se estiver satisfeito, basta clicar na posição desejada. A altura do texto e desse identificador, que trataremos dele daqui a pouco, eles estão relacionados com a forma que escolhemos para o identificador, que aqui no caso não escolhemos, né, a família, vamos ver também mais à frente, e com a escala aqui embaixo que estamos utilizando. Dando prosseguimento ao comando, eu vou aqui no próximo ambiente, que é essa área de serviço, ele identifica os limites, clico, vou agora aqui para a cozinha. Reparem que quando eu me aproximo do alinhamento do ambiente anterior, ele já me oferece essa linha azul que significa que está alinhado. Se eu me aproximasse aqui por cima, ele me ofereceria o alinhamento com aquele lá de cima, o primeiro do banheiro que nós colocamos. Vamos alinhar aqui no centro. Bem, agora eu tenho uma grande área que não apresenta divisões de paredes, que seria o separador natural de ambientes. Tá, ok? Então eu vou clicar aqui em modificar e lá naquele comando ambiente, eu vou puxar aqui na setinha e vou selecionar linha de separação de ambiente, certo? Exatamente, eu vou separar esse ambiente que está inteiro aqui, eu vou colocar aqui um divisor desse ambiente, clico em modificar, volto lá em ambiente e agora quando eu clico aqui, eu teria esse ambiente setorizado, vamos dizer assim. Durante a execução do comando ambiente, eu tenho a opção de colocar deslocamentos, escolher o posicionamento, né, a direção do texto, vertical ou horizontal, puxar uma chamada de detalhe, caso o ambiente seja muito pequeno, eu posso colocar esse identificador aqui fora, né, o nome e esse identificador, e como sempre, em todos os comandos, procurem sempre olhar aqui a barra de opções, para exatamente ver as possibilidades que aquele comando oferece. Aqui também eu tenho realçar limites, né? Quando eu clico aqui aparece uma mensagem e ele me identifica em laranjado quais seriam as paredes que seriam separadores naturais de ambientes. Ok? Fechar, eu vou voltar lá no início, em ambiente, vou fazer linha de separação de ambiente, vou dividir aqui também o hall, e vou dividir aqui a área da escada. Clico em modificar, volto lá em ambiente, e agora eu tenho aqui a sala de estar. E aqui no caso do corredor, eu vou pedir exatamente vertical. Vou colocar aqui o identificador do ambiente. Ok? O próximo passo seria identificar propriamente os ambientes. Basta clicar uma vez no símbolo e a segunda no nome, e eu coloco aqui banheiro. Banheiros 1. É importante distinguirmos o nome de um ambiente do outro, tá? Porque esses identificadores
eles irão gerar uma tabela que você pode extrair essa tabela automaticamente. E nessa tabela é importante que os elementos tenham nomes distintos para que você na tabela possa identificar a que ambiente ele se refere, ok? Clico uma vez, clico a segunda, vou colocar aqui circulação, cozinha, área de serviço, vou abreviar, sala, jantar, sala de estar, ok? Dessa forma eu tenho identificados os meus ambientes. Esses identificadores aqui embaixo não tem muito significado para nós, certo? E essa numeração ela é colocada automaticamente pelo Revit Architecture. Uma vez que seus ambientes estão todos identificados, aqui na ferramenta Ambientes, no meio, passo legenda da cor de preenchimento, ok? Vou clicar num ponto onde eu desejo colocar a minha tabela de ambientes e ele me oferece a opção de esquema de cores, tá, ok? Tipo de espaço, ambientes, não tem outras opções, esquema de cor, vou colocar pelo nome do ambiente, ok? Clique em OK, tá lá, ele coloca a legenda relativa a cada ambiente. Bem, eu vou dar um Ctrl Z aqui nessa legenda de ambientes, ok? Que a gente nem costuma usar muito isso nos nossos projetos. Vamos abordar um assunto um pouco mais complexo, mas muito importante aqui, que diz respeito à configuração desta forma aqui de representação de ambiente. Esse procedimento valerá para outros elementos, não só de identificação, mas do próprio Revit Architecture, que é exatamente a edição de famílias. Bem, quando eu cliquei lá em ambiente, para identificar exatamente os ambientes, ele já me ofereceu aqui no seletor de tipos um identificador com o nome do ambiente. E aqui, se eu clicar nas opções de seleção de tipo, ele me oferece identificador de ambiente, identificador com volume e identificador com área. Ok? Então, se eu mudasse aqui o identificador com área, os próximos ambientes ele já viria com a identificação de área. Ok? Bom, mas esse não é o caso, porque eu já tenho os elementos inseridos. Então, simplesmente vou clicar aqui no elemento inserido e vou alterar o seletão de tipos para identificador de ambiente com área. E a área do objeto passa a aparecer. No entanto, este identificador M, identificador do ambiente, identificador de ambiente com área, ele corresponde a um arquivo do Revit Architecture, um modelo que podemos modificar. Okay? Nós podemos ir lá, abrir o arquivo e modificar, ou aqui dentro do próprio desenho, nós podemos editar a família desse identificador. Okay? Simplesmente, vou voltar aqui, eu clico no objeto e aparece a opção Editar Família. Quando eu clico em Editar Família, ele vai me entrar num plano de trabalho especial, ok? Como se fosse aqui, vamos brincar aqui, um universo paralelo. Tá, ok? Eu continuo lá com o meu projeto aberto e tudo, eu abro uma outra seção do Revit dedicada à edição de famílias. Esse é o chamado editor de famílias. Reparem que aqui em cima todos os menus foram modificados, as opções de projeto, tá, ok? Bem, eu vou fazer algumas operações aqui que são realmente do curso avançado, mas para vocês já terem uma noção do que eu pretendo mostrar aqui com essa opção de carregar projeto. Exatamente que você tem os seus padrões já de trabalho. Provavelmente já trabalha no AutoCAD, já tem os seus padrões de representação de nome de ambiente, área, etc. E o Revit tem os padrões dele, os padrões default, né, os padrões de fábrica. Mas você com esse procedimento de editar família, você vai poder personalizar os seus identificadores todos e outros elementos e vai poder utilizá-los no seu projeto, certo? Inicialmente, eu vou clicar aqui em Vista e Visibilidade Gráficos, um assunto que abordaremos mais à frente. E aqui em Categorias de Anotação, eu vou pedir para exibir categorias de anotação nessa vista. Vou clicar em Aplicar, ok? Para ele mostrar alguns elementos que estavam escondidos, como se fossem layers congelados, certo? Bom, então não me interessa aqui no meu projeto
esse conjunto aqui, identificador, mais esse retângulo. Então, vou simplesmente deletar. Vou deletar aqui também o número. Vou pegar aqui volume, chegar um pouquinho mais para cima. Nesse editor de famílias, ele sempre tem um eixo de referência, tá? Que é como se fosse o insert point, né? Então, vou centralizar aqui o nome do ambiente. Vou chegar o volume um pouco para baixo. Vou pegar agora a área. E vou mover aqui. Ok? Bem, uma vez que eu modifiquei essas opções, eu preciso agora colocar esse elemento lá no meu projeto. Ok? Mas antes disso, uma observação muito importante. Quando eu abrir aqui em editar família, eu vou colocar aqui em arquivo, salvar como. Salvar como família. Ok? Reparem que ele tem o nome, já me oferece o nome identificador de ambiente RFA. Por quê? Porque ele abriu exatamente o identificador, o arquivo RFA, o arquivo de família, que está programado no Revit para ser usado nos seus projetos. Ok? Então, é importante você colocar um nome pessoal, por exemplo, identificador de família CAD-norma, e coloque numa pasta especial, tá? Onde você usará essa pasta com todos os seus padrões. Ok? Por exemplo, em documentos aqui, eu posso colocar aqui no que eu estou usando Zero Revit, colocar aqui uma pasta, meus padrões de desenho. E futuramente, como vamos ver aqui as configurações do Revit, nós podemos configurar para sempre que começar um desenho novo, utilizar esses padrões. Então você, já quando você começar um projeto novo, você já terá todos os seus padrões de desenho, identificadores de portas, de janelas, de ambiente, já terá tudo padronizado, certo? É um trabalho de longo tempo, né, de longo prazo, mas muito importante porque cada vez você vai perdendo menos tempo com a configuração do seu trabalho. Certo? Vamos cancelar aqui, não vamos salvar. Bom, para agora transferir as modificações feitas para o meu projeto, eu vou clicar aqui em carregar no projeto. Como eu tenho apenas um projeto aberto, ele não vai me oferecer a opção de selecionar em qual projeto quero carregá-lo. Ok? Bom, ele voltou lá para o projeto. Ele diz, ó, esse identificador do ambiente já existe. Deseja substituir? Eu vou colocar em substituir. Ok? Clique em substituir. E agora a forma de apresentação mudou para o nome do ambiente e a respectiva área. Bom, o que aconteceu agora com os outros ambientes? Simplesmente sumiu a área. Por quê? Porque eles ainda estão programados para identificador do ambiente. Eles não estão programados para identificador com área. Tá, ok? Então posso simplesmente mudando no seletor de tipos para selecionar vários ao mesmo tempo. Vou usar aqui, vou clicar em um deles, selecionar o botão da direita, selecionar todas as instâncias em todo o projeto. Poderia selecionar simplesmente nessa vista, mas eu vou aproveitar e selecionar em todo o projeto e já alterar aqui para exibição identificador do ambiente com área, e com isso todos terão sua área mostrada ao mesmo tempo. Bem, uma outra coisa que poderíamos ter alterado seria o padrão de texto. Ok? Vamos apenas dar uma introduzida neste assunto. Vamos voltar aqui ao editor de família e reparem que aqui em nome do ambiente, quando eu seleciono, ele está programado para um estilo de texto, um tipo, tá? Uma família de texto chamado legenda 3 mm. Nós vamos ver com mais detalhes esse assunto nas próximas aulas, mas eu vou dar uma adiantada aqui. Eu vou clicar nesse elemento e colocar editar tipo. Ok? O tipo está selecionado, o tipo, ou estilo de texto, equivalente no AutoCAD ao estilo de texto, ao text style, aqui selecionado é o tipo 3 mm. Eu vou fazer o que? Procedimento padrão. Duplico o tipo existente para não alterar o tipo. E eu vou colocar aqui Arial 2.5 mm. Ok? Que seria o equivalente lá no CAD norma
a régua 100, certo? Clique em OK. E eu vou alterar o que? Eu vou alterar a altura do texto para 2,5 milímetros. Ok? Os outros elementos nós veremos na aula específica de texto. Vou aplicar e clico em OK. E o nome do ambiente reduziu. Já a área do ambiente, vou querer menor um pouco, né? E repare que quando eu dupliquei, se eu clicar agora no texto de área, por exemplo, agora eu passo a ter aqui um outro estilo de texto, ó, Arial 2,5 milímetros. Se eu clicar aqui simplesmente, ele altera. Mas eu não quero, eu quero um texto menor ainda para a área, eu quero um texto de 2 milímetros. Clico novamente em editar tipo, vou clicar em duplicar, vou alterar o nome dele para Arial 2.0, 2.0 milímetros, e altero a altura do texto para 2 milímetros. Aplicar OK. E está lá alterado. Posso aproveitar aqui, já que eles diminuíram um pouco de tamanho, aproximar um pouco. E uma vez concluídas as modificações, clico em carregar no projeto, substituir a versão existente, e está lá a minha modificação. Ok, pessoal? Bem, então essa é a aula de ambientes. Nos vemos então nas próximas aulas.